No capítulo 23 de Gash Bell 2, tivemos um desfecho da batalha contra Brui na sua forma final de borboleta vermelha. Finalmente vemos o Vino adolescente, pessoal, depois de 11 anos desde o final da batalha Mamodo. E ainda tivemos a volta de um dos Mamodos mais engraçados de todos. Cara, eu fiquei totalmente em choque com o Mamodo que voltou, rapaziada. Eu não tava esperando, sim, a gente cogitou que talvez esse Mamodo poderia voltar, porém as chances eram muito baixas, cara. A gente vai comentar mais sobre isso, porém, primeiro, deixa um likezinho, se inscreva no canal se você chegou agora no canal e não tá ligado. Esse canal aqui a gente fala bastante sobre Zet Bell, 99% é sobre Zet Bell, então se inscreva aí pra não perder nenhum outro vídeo. Recomendo, pessoal, se você gostar do canal, virarem membro, beleza? Você virando membro consegue ajudar a gente financeiramente pra gente continuar postando mais vídeos, beleza? Então, se você pudesse, vire membro. E dito tudo isso, vamos lá comentar sobre o capítulo 23 de Zet Bell 2. O capítulo 23 começa com a Brui totalmente transformada, voando na sua forma de borboleta vermelha. Ela começa desferindo um ataque de cima para baixo contra o Gash, um ataque chamado de agulha de borboleta. E cara, esse ataque é tremendamente poderoso, porque ele consegue destruir o manto completo do Gash, cara. Até o Kyomaru ficou surpreso com isso, afinal, o manto do Gash e do Xion sempre conseguiu se defender de magias poderosíssimas, tipo a magia do Clear Note, cara. Então é um choque pra todo mundo a gente ver que o manto do Gash foi destruído, mas lembrando, né, pessoal, que caso nos próximos capítulos o manto do Gash volte e novinho em folha, o que aconteceu? Lembrando que tem aquele papo do broche, né, a gente viu isso lá em Zet Bell 1. Lá na carta do Xion, ele explicou que todos os mantos dos Bells têm esse broche mágico, que é só você clicar nele que o manto volta normalmente. Então provavelmente isso deve acontecer nos próximos capítulos. Durante a luta, a Brui começa a soltar poros venenosos, tanto que o Gil é atingido e rapidamente o seu braço começa a sangrar. Vemos então a dupla do Ren e a bruxa rolamento. O Ren, sentado num tronco bem confortável, bem suave, pergunta pra bruxa até quando vai durar isso? Pois ele odeia uma morte prolongada, e a bruxa rolante diz que em 2 minutos eles já devem estar mortos. E cara, que soberba é essa, rapaziada? Vocês estão enfrentando o rei do mundo dos demônios, os caras estão confortáveis, falam, vai morrer logo, rapaziada. A soberba precede a queda. Fica o recado aí, fica o recado. Por mais que o Gash e o Kyomaru estão machucados, eles ainda conseguem lançar magias, então eles começam lançando o Zaqueiro pra cima da Brui, mas vemos um novo ataque da Brui, chamado de Disco, onde ela consegue armazenar todos os raios que o Gash joga contra ela e começa a direcionar eles contra o Gash. Cara, praticamente uma cópia do Hashirado, cara, só que ela não cria, né, uma barreira, ela consegue fazer isso aparentemente com suas asas. O Kyomaru e o Gash, mesmo com dificuldade, conseguem se esquivar e logo já atacam o Ren. Eles lançam o Zaqueiro pra cima do Ren, pois eles sabem que se o Ren for derrotado, a Brui consegue sobreviver. Porém, o Ren, usando seus tentáculos bizarros como escudo, ele consegue se defender facilmente de todos os Zaqueiro que o Kyomaru e o Gash lançam contra ele. E para piorar ainda, o poder do coração do Kyomaru finalmente se esgotou, fazendo assim com que o Gash não consiga usar mais seus poderes de raio. Nem dando tempo para descansar ou ficar desanimado, a bruxa rolante conjura uma nova magia da Brui chamada de chicote de borboleta, batendo no Gash e Kyomaru e fazendo eles ficarem ainda mais recuados. No entanto, mesmo sem poderes, apenas com sua força bruta e velocidade, o Gash consegue ganhar cada vez mais tempo para o Kyomaru se recuperar. Apesar disso, o Gash percebe que não é o único que está sofrendo. Vemos cada vez mais que a Brui está implorando para o Gash perder de uma vez por todas, pois ela está sofrendo muito com os efeitos colaterais do ritual. E lembrando, né, pessoal, que o ritual, por mais que te deixe muito poderoso, sempre que o tempo limite acaba, o usuário acaba morto. Seja o usuário ou o conjurador, mas normalmente quem morre é o usuário que está usando o ritual, que no caso está sendo a Brui. Vemos a reação do Bob, ele desvia o seu olhar para o chão, pois ele não aguenta mais assistir a Brui sofrendo. Ele chega até a comentar que essa luta é uma luta sem vencedores. E ele fala isso porque mesmo se o Gash vencer, não vai mudar nada, o Belial ainda tá vivo, ainda vai ter muitos soldados. E caso a Brui ainda acaba vencendo, ela já tá muito machucada também e ela ainda pode até morrer. Então, como o Bob falou, mesmo quem vencer,
não vai mudar nada. E cara, quando a gente para um pouco pra pensar no plano do Belial, cara, é simplesmente ficar revivendo pessoas inocentes que não tem nada a ver com o assunto e obriga elas a fazerem o que ele mandar. E se elas se recusarem, ele mata elas novamente. Cara, de uma maldade de outro nível, mano. A gente sempre tem que lembrar que, tipo, eu não consigo odiar a Blue e a Lev, tá ligado? Por mais que elas são vilões, eu não consigo sentir ódio contra elas, sabe? Óbvio, tem exceções, o Poral, o Uren, eu quero que esses caras vão pro PQP agora. Tem personagens ali que só estão sendo usados, né? Então, a nossa raiva, o nosso ódio tem que ser direcionado ao Belial, porque com certeza nessa história vai ter muitos mamutos que vão morrer, porém, a gente tem que lembrar que o foco, né, o foco disso tudo que tá acontecendo é por conta do Belial. Então, rapaziada, o Gold entra em ação. O professor Charada chega do lado do Bob e comenta que ele sente muito por eles receberem uma vida nova e terem que passar por todo esse sofrimento. E diz que a partir daqui pode deixar tudo com ele. Afinal, ele é um médico incrível que sabe de tudo. E cara, a partir desse momento a gente começa a perceber que o professor falando, eu sei de tudo, eu sei de tudo, cara, não é da boca pra fora, rapaziada. O cara realmente sabe de tudo. Vemos então que a Blue e o Uren ficam em choque com o que eles estão testemunhando, e o Gash e o Kelmaru também não acreditam no que acabou de acontecer. Rapaziada, um livro de feitiços brancos surge, emitindo uma luz forte por toda a área. E vemos também um dos sarcófagos ali do lado do professor em cima da cadeira de rodas. A gente consegue também perceber que tem alguém segurando esse sarcófago e a gente também consegue enxergar uma nova sombra atrás do professor, pois se fosse a dele, um dos braços da sombra deveria também estar erguido e não os dois para baixo, né? O Kelmaru diz que não faz sentido o livro branco despertar, pois eles ainda não conseguiram ganhar uma garrafa do Kido para conseguir reviver ele. E é aí que o professor responde, como eu disse, o maravilhoso professor sabe de tudo. Então, naturalmente, eu também sei onde encontrar os antigos proprietários dos livros de feitiços dos demônios. E contemplamos, pessoal, a volta do Grub, cara. A partir do momento que eu vi aquelas sardinhas na bochecha dele, eu já sabia que era o Grub, cara. Pra quem não se recorda, o Grub era o parceiro humano do Mamoru Koralki. Eles aparecem lá no começo do arco do Faldo. Tanto que foi dito na história que o Grub tinha um QI de mais de 190. Fora que ele aparentava querer se tornar um cientista quando ficar mais velho. Grub ele tinha 14 anos na Batalha Mamoru, agora ele está com 25. Será que ele conseguiu mesmo virar um cientista? E rapaziada, não subestime o Grub, tá? No vídeo dos humanos mais fortes de Zatbel de um ano atrás, eu coloquei que o Grub estaria no top 10. Muito por conta da sua inteligência, cara, e provavelmente vai ajudar bastante nesse começo de arco. Então, eu gostei bastante da escolha do Makoto de já trazer o Grub pra história. Afinal, ele é um personagem que teve poucos capítulos, né, pouco tempo de tela, então eu acho maneiro o Makoto trazer um personagem que ele não foi muito bem utilizado em Zatbel 1, e agora ele consegue trabalhar melhor em Zatbel 2, então gostei bastante de já ver o Grub no começo da história. O Kelmaru fica mega animado, ele parabeniza o professor por todo esse tempo de ter procurado e achado alguns parceiros humanos, né? E logo em seguida, pessoal, finalmente vemos o Vino, cara. Eu acabei acertando que era o Vino mesmo que tava segurando o sarcófago no vídeo de spoilers. E cara, olha como o Vino está alto, mano. Ele já tá chegando até no tamanho do professor com 13 anos. E pra quem não lembra quem era o Vino era o bebezinho parceiro humano do Mamoru Clearnote lá no arco final. E por mais criança que o Vino era na época, ele já era bastante sádico. Dava pra perceber que ele gostava bastante quando o Clearnote machucava os outros. Porém, né, a gente também tem que lembrar que isso passou 11 anos e aparentemente o Vino mudou. Afinal, ele conviveu esse tempo todo com o professor até os dias de hoje. E o professor é um cara totalmente de boa, que gosta de fazer piada com tudo, um cara totalmente tranquilão, né? Então talvez o Vino tenha puxado alguma coisa do professor. Então, pessoal, no final das contas, o professor enrolou a Brui. Ele não mentiu, o Vino de fato estava no colégio. Porém, quando a Brui chegou no quarto do professor, o professor já tinha contado tudo para o Vino, né? Já estava tudo sendo preparado, cara. Só pra gente perceber como o professor é o Batman de Zatbel, cara. O professor com preparo não tem como. E não pense que a mitada do homem acabou, tá? O professor não para de imitar um segundo sequer. Vemos que o professor Charada usa uma das garrafas do Bob no livro branco, cara. Enquanto a porradaria tava rolando, o professor foi de fininho e roubou a garrafa do Koralki.
E lembrando, né, pessoal, quando os livros ficam nessa tonalidade branca, é porque não tem nenhum feitiço nele ainda. Porém, agora que o professor colocou o feitiço do Coral Ki no livro, aí sim o livro mudou por uma coloração azulada, significando que agora o livro pertence ao Coral Ki. Vemos então, fora do hospital, uma van com o Apollo e a alma do Coral Ki saindo e indo em direção ao sarcófago. E o motoboy Apollo continua aí, rapaziada, entregando em serviço, tá? Ele vai lá de helicóptero, agora ele vai de van. Cara, o Apollo é o cara que mais trabalha no mundo de Zetbel, rapaziada. Esse cara merece um aumento. O Makoto então criou um pequeno flashback para relembrar o pessoal menos fã, pode ser dizer os fãs casuais, afinal tudo isso que ele mostrou aconteceu há mais de 20 anos atrás, que é basicamente relembrando o pessoal como o professor sempre ajudou e encontrou as pessoas no mundo todo na Batalha Mamodo. A gente viu ali o encontro com Kenshomi, a gente viu a Megumi, vemos também o Kafka Sambia, que é o parceiro do Magon, e aquela silhueta gigante é o Elzado, tá? O professor encontrou o Elzado e foi pedir ajuda para derrotar o Faldo. Porém, o Elzado recusou, por isso a gente não viu ele lá no arco de Faldo. O Kyomaru, ele não reconhece o Grub de primeira, afinal ele mudou bastante nesse tempo, ele usava óculos e tudo mais, mas o Kyomaru fica feliz, pois vai vir um demônio forte para ajudar ele nessa batalha. Agora deu cara aí mesmo, viu? Cara... O Kyomaru fica em choque porque é o Coral Ki que voltou, rapaziada. Muito foda ter um sarcófago e do nada sai um robô gigante de dentro dele, cara. Eu amo isso. E pessoal, olha como o Coral Ki ficou alto, mano. Ele era tipo o tamanho do Volcom 300 do Gash. Ele era um bonequinho. E agora ele está mais alto que um humano. O Coral Ki reconhece o Grub de primeira. Ele fala que ficou com tanta saudade. E o Grub fala o mesmo e comenta que o Coral Ki com certeza cresceu. O Grub diz que o Vino contou sobre tudo, sobre o mundo demônio, e pede para eles lutarem juntos novamente. O Coral Ki vira ali para o Gash e para o Pyairomaru, ele chama o Kyomaru assim, para eles não terem mais medo, pois o confiável Coral Ki está aqui para salvar vocês. E cara, vemos a cara de totalmente desapontado do Kyomaru, cara. Com certeza o Gil esperava um Mamodo muito mais forte, e agora ele tem que lutar com o Coral Ki. E cara, eu tenho certeza que muitos de vocês fizeram a mesma cara, tá? Eu sei que vocês estavam esperando o Kido, estavam esperando o Clear Note e tomaram um Coral Ki. Cara, sensacional, velho, sensacional. O Kyomaru, ainda bravo, pergunta por que tem que ser você? O Coral Ki leva pro pessoal e diz que também não vai mais ajudar eles nessa batalha. Porém o Gash, né, o rei do mundo dos demônios, a voz da razão, diz para o Gil que eles precisam de toda a ajuda que puderem agora. Não é hora de ser exigente. O Gil logo se desculpa com o Gash e concorda com ele. Porém o Kyomaru ainda sai com aquela cara que, pô, eu queria outro Mamodo para me ajudar agora. Mas rapaziada, por mais que o Kyomaru tá fazendo um pouco de birra, é óbvio que ele sabe que o Coral Ki é forte, mas comparado com os Mamodos do final do mangá, não tem como, né? O Coral Ki não despertou nem magias de Yoga, tem magias mais fortes ainda, magias Shin's, tá ligado? Então é óbvio que o Kyomaru ficaria bravo, porém ele sabe que o Coral Ki tem suas vantagens. No entanto, ficando impaciente por sempre aparecer alguém para ajudar, a Brui ataca o Grub, que por sua vez ativa uma das magias do Coral Ki, chamada Roboruko, transformando o Coral Ki em um grande robô. Mesma habilidade que usaram contra o Gash e o Kyomaru lá na Batalha da Ponte. Enquanto o Coral Ki vai apanhando da Brui e o Ren, o Kyomaru consegue chegar até o Grub e pergunta quantas magias ele consegue ler no livro. O Grub dá uma pesquisada rápida e diz que consegue ler apenas 3. E pessoal, isso praticamente já confirma pra gente que toda garrafa tem no máximo ali 3 poderes de feitiços, tá? O Gash ganhou 3, a Tio, se não me engano, ganhou 3 também, o Brago ganhou 3 e agora o Coral Ki também ganhou 3. Então aparentemente todas as garrafas que a gente vê os humanos pegando, vai ter ali 3 poderes guardados nela. E relembrando que o Coral Ki tem 8 feitiços, então provavelmente veremos mais garrafa dele durante as histórias. Depois do Kyomaru e o Coral Ki fazerem as pazes, com o Kyomaru simplesmente elogiando o Coral Ki porque ele colocou novas asas na sua forma de robô gigante, a Brui começa novamente a usar seu feitiço Agulha de Borboleta. No entanto, usando a resposta rápida, o Kyomaru já está preparado para lidar com esse ataque. Então o Grub ativa mais uma magia chamada Roboruga contra a magia da Brui. E vemos a explicação do narrador sobre esse embate. Tempo é tudo. Normalmente,
Roboruga não é tão forte quanto a agulha da borboleta, mas cerca de 80% da força total da agulha de borboleta só é liberada quando a energia converte no ponto médio do feixe. Com o tempo perfeito e a precisão do Kyomaru, Roboruga destrói o ataque de Brui de nível superior antes mesmo dele ter uma chance de se formar. Cara, isso é muito incrível, rapaziada. Resumindo ali, a habilidade da Brui tem duas ativações. Ela primeiro precisa carregar para depois lançar esse poder que a gente viu até acabando com o manto do Bell do Gash, né? Porém, o Kyomaru conseguiu mirar certinho antes dela conseguir ativar a segunda vez. Então, eles destruíram a magia dela antes mesmo da magia estar totalmente completa. Vemos então a última magia disponível do Coral Ki, chamada de Bizamo Roboruga, onde o Coral Ki dispara um míssil poderoso do seu peito que pode separar em 2 mísseis. O Gash e o Kyomaru pulam em cima do míssil que vai em direção a Urei. Urei, com aquela sua soberba que vai até a lua, diz que esse ataque é muito fraco e nunca que vai causar um dano nele. Porém, para o seu azar, o Kyomaru queria focar no núcleo dele. E é isso que acontece, o primeiro míssil explode no Urei, deixando ele totalmente paralisado por um instante, fazendo assim com que a bruxa rolante ficasse totalmente exposta, e era isso que o Kyomaru queria, indo em direção a ela no segundo míssil. Vemos novamente algumas janelas do narrador. Desde a sua batalha com o Waig, o Kyomaru está procurando por um orbe em cada inimigo que identificaria seu ponto fraco. A bruxa rolante não é exceção. Kyomaru a observou cuidadosamente o tempo todo. O Gil termina dizendo, então essa é a única chance que teremos de vencer essa batalha. Com esse golpe final, o professor, a Brui, ambos podem ser salvos. E o capítulo termina com o Gash e o Kyomaru conseguindo quebrar com o Zakeruga o último núcleo da bruxa. E é isso, rapaziada, que capítulo incrível! Agora, com a bruxa rolante derrotada e a Brui provavelmente sem forças, apenas resta o Urei. Óbvio, eu sei que não vai ser fácil, o Urei não usou nada dos seus feitiços ainda, porém, com o Coral Ki junto eu sei que vai dar certo. E rapaziada, esse foi mesmo o último capítulo do volume 4, então esse foi o primeiro volume que não tivemos uma capa colorida, né? Vamos torcer para no capítulo 5, quer dizer, no volume 5, a gente ter mais uma capa colorida. E lembrando, pessoal, que ainda existem 3 garrafas, tá? Se o Bob agora quiser ajudar os humanos a entregar as garrafas, já que ajudaram a Brui, podemos ver nos próximos capítulos o Mars, ou até mesmo o Fen, ou até mesmo aquele Armamodo milenar de planta aparecendo novamente, afinal, todas as garrafas desses 3 estão ali. Fora que o Vino está ali, né, rapaziada? Não podemos esquecer desse grande detalhe. Mas é isso, pessoal. O review vai ficando por aqui. Comente aqui embaixo o que você achou desse review. Deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e nos vemos num próximo vídeo.